Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender um pouco mais sobre a ferramenta Excel Automation do SolidWorks Electrical Schematic Professional. É uma ferramenta, um recurso que está disponível na versão Professional do Schematic e que traz agilidade no desenvolvimento de projetos padrões, principalmente na inserção de típicos padronizados, né, de macros pré-estabelecidas e de recursos previamente definidos dentro do escopo do projeto. Para entender um pouco a ferramenta e como ela funciona, vamos inicialmente trabalhar com a criação de um arquivo Excel para automação, né? E aqui o Electrical nos possibilita criar ou selecionar padrões de templates. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas é possível se criar um template ou vários templates padrões, dependendo do tipo de automação que vai se desenvolver para o projeto. Então, nesse caso, eu vou usar o template Automation Template, que é o template padrão, né? E vou salvar aqui na minha área de trabalho. Ao salvar aqui, o Electrical já permite a abertura desse Excel Automation, onde eu consigo, por exemplo, selecionar aqui algumas informações, né, de macros pré-estabelecidas, de posições, de referências, né? Então a gente pode ver que ele está dividido entre informações sobre a macro, informações sobre o arquivo, sobre o livro, sobre as localizações, as funções, e aqui onde a gente pode trabalhar as variáveis, né? Então a gente pode ter N variáveis sendo preenchidas de forma automática dentro da nossa ferramenta de Excel Automation. Para ilustrar um pouco para vocês qual é o funcionamento, como o Excel Automation funciona, né? Eu vou pegar aqui um arquivo que eu já tenho preparado, né? E vou mostrar aqui essa estrutura, né, para vocês. Esse aqui foi o arquivo que eu criei, certo? Mas eu tenho aqui dentro do meu banco de dados um arquivo que eu deixei previamente preparado com algumas informações. Então eu criei algumas macros, inclusive eu criei filtros de seleção para que eu possa ter acesso a essas macros. Aqui eu estou trabalhando com Excel basicamente, então eu criei uma lista de macros. Cada uma dessas macros aqui chama uma macro específica dentro do Electrical, e eu estou usando posicionamentos variáveis, né, para a inserção dessas macros lá dentro. O tipo de arquivo que eu quero que ele tenha, né, as descrições, padrões, para quais livros e para quais localizações eles vão pertencer e funções que eu quero aplicar, e também eu poderia ter aqui variáveis, né, como definir já aqui o nome, que fabricante, que referência de peça, para qual aplicação que eu quero para essa inserção. Bom, vou rodar aqui, vocês podem perceber que eu não tenho, nesse meu projeto aqui, eu não tenho nenhum documento inserido, eu tenho simplesmente aqui um projeto novo, chamado Projeto Excel Automation, foi o nome que eu criei, e livro de documentos vazio. Então eu vou vir aqui e clicar no Excel Automation, vou selecionar aquele arquivo que eu tinha aberto anteriormente. E aí o próprio SolidWorks Electrical já vai criar aqui essas automações, inserindo as macros e criando os parâmetros conforme estão definidos dentro do Excel. É muito rápido isso, ó. Então está aqui o documento finalizado e o projeto já está estruturado, ó. Então eu já tenho aqui, eu fiz um Excel Automation para inserção de partidas. Então eu tenho aqui cada página com cada partida. Reparem que na terceira página ele vai preencher todos os espaços, né? Isso também está definido nas configurações que eu criei para o meu Excel. Eu defino como eu quero montar essas informações, né? Ficaria muito fácil aqui, por exemplo, gerar a partir disso um relatório de lista de materiais, né? Então tá aqui já os materiais agrupados. Poderia ter aqui as listas de fios. Os meus cabos ainda não estão numerados, mas eu já tenho aqui os
destinos e origens de destinos, né? Então eu poderia, por exemplo, vir aqui e pedir para fazer a numeração de todos os meus fios. Então aqui eles numerados, né? Para facilitar também, eu poderia incluir já aqui as setas de origem e destino, né? Então, por exemplo, eu quero dizer que este cara está conectado com este, para que eu tenha as mesmas numerações, né? Este com este com este e o fio neutro aqui e o aterramento com o aterramento de cá, né? Vou seguir aqui para a próxima folha, né? Desse lado aqui também vou para a próxima folha e eu vou complementar aqui fazendo então as indicações desses destinos. Aqui o objetivo é que as numerações desses potenciais sejam as mesmas, sejam respeitadas, para que eu possa ter os mesmos valores, né? Muito bem, pode ver que o elétrico já está marcando aqui uma bolinha dizendo, olha, os números não estão iguais, não são os mesmos. Tudo bem, né? Dentro do processo aqui eu vou pedir para renumerar os meus fios, né? E recalcular aqui os números de forma automática, né? Então vamos lá, vamos remover e criar então novamente. Pronto, ó. Já não tem mais uma indicação de potencial irregular, né? E agora eu posso tranquilamente pedir para fazer então essa renumeração, onde eu vou ter então mostrados aqui N1, né? Continuando aqui N1 e novamente aqui N1, e aí a derivação aí com cada um dos potenciais respeitados. Bacana aqui é que dentro dos relatórios, por exemplo, de fiação, então eu já tenho aqui a numeração dos cabos já reordenada, né? Só não tenho comprimento, porque não tem ainda aqui o 3D posicionado, né? Mas eu já tenho então a possibilidade de gerar essas documentações. Então está aqui um exemplo do Excel Automation. Vocês podem usar o SolidWorks Electrical de forma muito fácil para automatizar e criar projetos padrões, não só de partidas, mas também painéis de distribuição, painéis de automação e assim por diante. Muito obrigado.